Fonte sonora. Logicamente, eu tenho que ter fonte sonora para fazer o exame, porque o exame é ultrassonografia. Eu preciso do ultrassom como princípio básico. E precisamos o quê? De um sistema, um mecanismo, uma máquina, um mecanismo qualquer, um dispositivo que produza o som que eu tenho interesse, que é som de alta frequência. Então eu preciso do quê? De cristais, peso elétrico, ou seja, no caso pode ser fósforo, zinco e titânio e algumas cerâmicas também, que são os cristais de PZT, que produzem ultrassom quando estimulado pela corrente elétrica. Quando um cristal desse é estimulado pela corrente elétrica, ele incha e desincha, ele muda o comportamento dinâmico e métrico, lateral, fazendo que ele consiga emitir o quê? Um feixe de ultrassom. Esse feixe de ultrassom, com frequência acima de 20.000 Hz, impacta com um tecido ou um objeto, um anteparo, parte atravessa, parte se perde pelo caminho, mas parte do ultrassom reflete. Esse ultrassom refletido, que é chamado eco, ao impactar os cristais novamente do transdutor ou cristais piezoelétricos, produz corrente elétrica. Muito bem, saindo da corrente elétrica, dá essa volta tudo e volta para a corrente elétrica, qual é o interesse? Então poderia vir aqui. Não. As correntes elétricas estão pintadas de azul e amarelo, portanto que elas têm características e nuances diferentes, que são nuances matemáticas, não vou entrar em detalhe. Mas em tudo no universo, assim como no ultrassom, o que vale é a diferença. A diferença de reflexão, a diferença na escala de cinza, a diferença sonora e assim por diante, que permite o que é a formação de imagem. Bom, o fato de um cristal produzir ultrassom é chamado de efeito piezoelétrico indireto. E quando o ultrassom impactando sobre o objeto, sobre o transdutor, vai produzir corrente elétrica, quer dizer, ao contrário daqui, é chamado de efeito piezoelétrico direto. Som, corrente elétrica, produzindo som, efeito piezoelétrico indireto. Som, produzindo corrente elétrica, efeito piezoelétrico direto. Quem estudou isso? Foi o Jacques Pierre Curie, primo e esposo de Marie Curie. Falei para vocês, a única pessoa no planeta que conseguiu 2 prêmios Nobel. Nessa família tem 5 prêmios Nobel. O Brasil tem 230 milhões de habitantes, não tem nenhum, né? Fazer o quê? Ela descobriu o rádio polônio em homenagem à Polônia, né? E ela morreu de leucemia, produzido pelo rádio polônio. Esses cristais, os emissores, são os mesmos receptores ou tem cristais? São os mesmos. Então ele tem que ser uma corrente alternada. Aqui ó, alternada. Né? Porque se for contínuo não dá espaço para ele receber. Então é corrente alternada. E do unidirecional, bidirecional? Também. Eu vou mostrar sobre isso, não muda nada. Mas eu coloquei a foto aqui porque eu tenho que reverenciar as pessoas. Essa mulher esteve no Brasil, foi uma das mulheres mais importantes da humanidade. Então, tem que citar.